Olá, que a paz do Mestre Jesus habite em nossos corações. Dando continuidade ao projeto de explanação evangélica da Seara Bendita, nosso tema de hoje será sobre o perdão, que está contido no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 21, e diz assim: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Nós temos por hábito dizer que perdoamos, mas se pensarmos direito, nós acabamos colocando condições para esse perdão. Quem nunca pensou assim: olha, eu perdoo você, mas não quero te ver de novo. Perdoei você, mas não vou esquecer. Vou perdoar, mas Deus vai castigá-lo. Esse tipo de perdão não é verdadeiro porque não existe compreensão nem esquecimento do que foi feito a você. Quem fez a pergunta a Jesus, da qual Mateus nos fala em seu Evangelho, que estamos fazendo nossas reflexões, foi Pedro. E a resposta de Jesus foi contundente: 70 vezes 7. Jesus então dava a entender que a prática de perdoar nos levaria à condição real de perdoar e ser perdoado. Na maioria das vezes, quando falamos da reflexão, o perdão, nós não imaginamos sempre na condição de quem perdoa. Sempre pensamos que vou perdoar, quantas vezes vou perdoar, mas pouquíssimas vezes pensamos quantas vezes já fomos perdoados. Quais defeitos ou vícios da minha personalidade causam sofrimentos naquelas pessoas que nos amam e que elas nos perdoaram. Eis aqui uma grande dificuldade que nós teremos que transpor nessa nossa existência terrena: o perdão. E realmente é muito complicado perdoar. Começando por nós mesmos, pelo auto-perdão. Nós não temos o hábito de nos perdoar, principalmente porque ainda temos aflorado dentro de nós uma grande afeição ao orgulho. O orgulho não nos permite admitir que erramos e, consequentemente, nós não precisamos de nos perdoar. Isso é verdade, nós não gostamos de admitir que erramos, que praticamos algum delito ou desatino, e muito menos que alguém tome conhecimento de que cometemos tal despropósito. Isso é de nossa natureza, é da natureza humana. Quando falamos agora há pouco sobre Pedro e sua célebre pergunta de quantas vezes deveria perdoar o irmão que pecou contra ele, imaginamos se Pedro, naquele momento, realmente entendeu o significado das palavras de Jesus. Mas, na realidade, Pedro só foi entender a resposta daquela pergunta num dia em que ele precisou usar o perdão em si próprio. No dia em que ele negou Jesus por 3 vezes. Naquele momento, começou a cair a ficha de Pedro sobre a necessidade do auto-perdão. Nós somos seres humanos na carne, com data de vencimento pré-determinada, mas o nosso espírito é eterno. Não podemos ter a pretensão de, em uma encarnação, tentar consertar todos os defeitos que carregamos conosco. Porque nós fomos criados simples e ignorantes, e por isso estamos aqui, para aprender. Então temos o dever e a necessidade do entendimento para que possamos aparar esses defeitos. Por isso, o Evangelho é o nosso guia, para que tenhamos nas palavras do Mestre entendimentos necessários para a nossa reformulação interior. A palavra perdoar em si, ele vem da expressão latina perdonare. Per é um prefixo que significa além de. Donare significa doar. Quando juntamos as expressões, formamos uma palavra cujo significado é doar além, doar um pouco mais. E se nós a prestarmos atenção, Jesus, no seu Evangelho, nos faz essa proposta: doar um pouco mais. E ainda mais, na sua oração ao Pai, oração que faz parte do nosso dia a dia, ele diz assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Por isso, quando perdoamos de verdade, nos sentimos bem, nos sentimos mais leves, não armazenamos mais rancor no coração.
mágoas, sentimentos escusos. Aliás, a mágoa é o nosso grande vilão. É aquilo que é capaz de nos deixar doentes do corpo e não só do espírito. Pensemos nisso. O maior evangelizador do Cristo, Paulo, o apóstolo, nos diz: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até mesmo para uma ofensa leve, como vão querer que Deus esqueça de cada dia maior necessidade nós temos da sua indulgência? Aquele que não exerce em sua vida o perdão das ofensas está se violentando a si próprio. E sabe por quê? Porque se você não está perdoando, seja o próximo ou a si mesmo, alimenta dentro do coração o ódio, o rancor, a mágoa, e tudo isso traz consequências maléficas para nós mesmos. O perdão é um sentimento libertador e crístico, no qual representa a lei do amor. O perdão é um santo remédio. E foi por essa razão que Jesus ensinou o perdão. Mas é importante sabermos que Jesus não ensinou o perdão como ato religioso. Não se trata de uma regra religiosa, porque ninguém perdoa para agradar a Deus. Temos que aprender a perdoar, porque sem o perdão teremos dificuldades de lidar com nossas próprias vidas e também com o nosso espírito. Então vamos fazer um pacto. Vamos trabalhar dentro de nós tudo aquilo que nos impede de poder praticar o perdão. Nossa mágoa, nosso orgulho, nosso amor próprio, seja lá o que for necessário. Vamos lembrar sempre que o entendimento do perdão nos levará à cura de outros males invisíveis que nos tiram o centro das ações. É claro que esse processo de entendimento pessoal sobre o sentimento de perdoar não vai ser feito da noite por dia. Porém, somos espíritos eternos. E com esse entendimento que aos poucos vamos adquirindo das leis divinas, podemos começar ou dar continuidade a esse processo de reformulação interior. Devagar, um passo por vez, sem a necessidade de fazer tudo apressadamente. Vamos lembrar que nós estamos encarnados justamente para dar continuidade a esse processo de modificação interior. Vamos encarar nossa missão com altivez e seguindo sempre o manual de conduta deixado pelo nosso mestre há mais de 2000 anos. Que possamos ter nessas reflexões de hoje um alimento capaz de nos fortalecer na busca de sermos um ser humano melhor a cada dia. Que Jesus e seu Evangelho nos abasteça de amor todos os dias. Graças a Deus.